Volta da matéria. Mas é isso aí, vamos mudar de assunto. Amanhã o Fluminense realiza eleições e terá novo presidente. Fora da Libertadores, mas com muita ambição, o clube começa a projetar 2017. Por enquanto, o técnico é interino, é o Marcão, e alguns reforços já chegaram para o ano que vem. Tem jogador também que vai deixar o Flu. A reportagem é de João Venturi. Daqui poucos dias, o Fluminense vai eleger seu 35º presidente da história. 3 candidatos concorrem ao cargo. Mário Bittencourt, ex-advogado e vice de futebol. Celso Barros, presidente da ex-patrocinadora e homem forte do Flu no início dos anos 2000. E Pedro Abad, atual presidente do Conselho Fiscal. Quem vencer terá 3 anos de mandato pela frente. O presidente eleito assume o Fluminense a partir do dia 21 de dezembro. E logo entre as prioridades está traçar o planejamento para o futebol para o ano que vem. Entre os 34 atletas hoje do elenco, quantos irão ficar? Quantos serão vendidos, emprestados, dispensados? Uma lista extensa que deve ser analisada minuciosamente. Tudo depende dos resultados, né? A gente está com uma responsabilidade absurda e eu acredito que os meninos vão dar conta do recado, vão fazer o melhor para almejar o melhor para o clube. Com a permanência de Marcão assegurada só até o fim do ano, um novo treinador deve ser anunciado. Desde a saída de Levir Coupe, alguns nomes já foram especulados nos corredores das Laranjeiras. Abel Braga, Renato Gaúcho e Roger são os mais cotados. Eu acho que tanto o Abel quanto o Renato Gaúcho tiveram momentos importantes no Fluminense. E se tem técnico chegando, tem atletas que podem percorrer o caminho inverso e deixar o clube. O veterano Magno Alves, 9º maior artilheiro da história do Fluminense, com contrato até o fim do ano, dificilmente irá renovar. O lateral Jonathan, que veio da Europa e não teve uma boa sequência, vive a mesma realidade. Já outros possuem um vínculo até maior, mas o baixo rendimento deles neste Brasileirão pode facilitar a saída. Casos de Osvaldo, que tem se mostrado insatisfeito com a reserva. Henrique Dourado e Danilinho e Maranhão, apresentados no meio do ano, mas sem muitas chances. Dudu, outro pouco aproveitado, engorda a lista. O Magno eu gosto muito do Magno. O Jonathan poderia sair, dar uma chance para o outro vir, o mais novo, né, o atual. Mas o Magno, ele levanta uma grande liderança agora dos jovens dentro do clube. Hoje o Fluminense está precisando realmente de todas as posições. Mas se as portas se fecham para uns, se abrem para outros. Os equatorianos Orejuela e Sornosa, companheiros no Independente Del Valle, já foram até anunciados e são os primeiros reforços para a próxima temporada. Todos os jogadores que chegam são muito bem recomendados. Eu acredito que realmente eles possam vir e fazer um Fluminense ainda mais forte. Mas e quando se trata de desejo? Quem seria o nome ideal para vestir a camisa do Fluminense em 2017? Algum ídolo à altura de Conca? De Fred? Bom, assunto para um desses 3 homens, que antes mesmo de assumir, já entra pressionado para comandar um dos clubes mais populares do país. E mais do que isso, fazer ele cair nas graças da torcida, o recolocando no caminho dos títulos. Fluminense é o nosso assunto neste momento e a gente até aproveita para já convidar nossos telespectadores. Vai começar uma discussão daqui a pouco daqueles caras que são bons, têm mercado, mas que por algum motivo estão meio acomodados, meio encostados nos times, pra gente falar já pensando em 2017. Mas vamos brincar de troca-troca, né? Não, isso às vezes é arriscado, amigo. Sexta-feira, Esse sobe som complicado. não fica legal. Não, Mas perigosíssimo. tem eleições final de semana. O Fluminense. Toca aí, PJ. O Fluminense, são 3 candidatos, eram 4, viraram 3 candidatos, né? E uma dívida de 400 milhões para administrar, né? A matéria do João fala muito em jogador que vai, jogador que vem, mas o fato é que, olha para a tabela aqui, ó, os 10 primeiros, o Fluminense não está. A folha do Fluminense hoje é de 7 milhões de reais, né? Superior a de vários times que estão acima dele na tabela, ou seja, problema de gestão dentro do futebol. Né? A gente fala muito do futebol no clube porque inclusive pelo nome
do próprio Fluminense relacionado ao futebol. Então, são 3 candidatos. Da situação, tinha impedimentos legais de assinatura de documentos devido às funções dele profissionais. O outro candidato é ligado a um grupo de empresários, inclusive tem aí comprovado o seu trabalho para empresário de futebol. E o terceiro candidato está sendo processado pela ex-empresa que ele administrava, tendo até os bens bloqueados. Ou seja, é um elenco que não promete muito administrativamente ao Fluminense. Amanhã é eleição, muitos jogadores vão ter que ir embora, porque realmente não comprovaram aí, ou não justificaram o investimento feito na contratação. O Fluminense, houve um dos torcedores ali que falou que o Fluminense vai precisar de reforço em todas as posições. Eu concordo plenamente com ele. O elenco foi mal montado, é caro e precisa ser trocado urgentemente para dar ao treinador, seja ele quem for, que vai assumir, um mínimo de condições de disputar time. Bom, Fluminense era o nosso assunto aqui no Bom Dia Fox. Nós olhamos ali a classificação do Campeonato Brasileiro. Fluminense, neste exato momento, é o 11º. Felipe Mota, você anunciou a promoção do dia, né? Exatamente. Estou até anunciando agora no Twitter também. Exatamente. Portanto, hashtag Bom Dia Fox sexta, todo mundo de olho nesse nosso assunto, porque alguns jogadores terminaram o Campeonato Brasileiro totalmente encostados no clube onde jogam. E, às vezes, esses caras podem ser, sim, bem úteis em outros times. Um exemplo, quer ver? É o meião Michel Bastos,